7h44. A gente conversa ao vivo com a Mauricele Teles, da Rev Gestão de Pessoas, que hoje nos traz detalhes sobre a NR1. Kelly, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, Diego, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. É a alegria nossa de te receber, Kelly. Vamos começar com o conceito dessas letrinhas e desse número. O que é essa NR1? Tá certo. Bom, as normas regulamentadoras são um conjunto de regulamentações definidas pelo governo, pelo Ministério do Trabalho, para garantir a saúde e a segurança ocupacional dos trabalhadores. Então, são normas que visam proteger os trabalhadores. Existem 37 normas e a NR1 ela fala sobre a obrigatoriedade do mapeamento dos riscos ocupacionais existentes nas empresas. Antigamente, falava-se sobre mapeamento dos riscos físico, químico, biológico e ergonômico, sendo que existe uma NR específica para falar sobre riscos ergonômicos. E agora houve a inclusão da obrigatoriedade do mapeamento dos riscos psicossociais. Na verdade, os riscos psicossociais eles já existiam na norma 17, que falava dos riscos ergonômicos, mas estava tímido, escondido, e agora, em decorrência do número crescente de casos de afastamento por questões relacionadas à saúde mental, o governo colocou de uma forma mais explícita a necessidade e a obrigatoriedade desse mapeamento dos riscos psicossociais. E, Kelly, tem um rol de empresas aí que precisam implementar essas mudanças? Valem para todas elas? Como é que funciona? Tem um prazo para que isso aconteça? A necessidade do mapeamento dos riscos é para todas as empresas que tenham pelo menos um colaborador. Então, se a empresa existe e tem um funcionário, existe a obrigatoriedade de fazer esse mapeamento. O mapeamento, ele precisa ser feito considerando e ouvindo o colaborador. Então, existem aí algumas metodologias para se fazer. Pode ser de uma forma quantitativa, fazendo a aplicação de um questionário. E o detalhe é que precisa ser um questionário validado, não é qualquer um. Então, tem empresa que está criando o próprio questionário e isso, quando começar a ocorrer a fiscalização, não vai ser aceito. E é necessário também aprofundar na questão fazendo a escuta ativa desses profissionais, com grupos focais, entrevistas individuais, para entender o que de fato está acontecendo. Muitas vezes o empresário, o gestor, ele tem uma visão que é completamente diferente da visão dos profissionais. E a lei começa a valer, né, a mudança da norma começa a valer a partir do dia 26 de maio, só que, recentemente, eles publicaram uma alteração. Vai passar a valer a partir do dia 26 de maio de 2025, mas em caráter educativo. A fiscalização punitiva vai ocorrer a partir de 2026. Então, as empresas agora têm um ano para se preparar, para fazer a implementação do programa, porque não basta só mapear os riscos, você precisa elaborar um plano de ação, precisa implementar, de fato, essas ações e fazer a mensuração do resultado. E elas só vão passar a ser punidas a partir de maio de 2026. Então, a gente ganhou um ano aí para se preparar e está bem pronto, né, para essa fiscalização. E a pergunta é justamente essa: como se preparar? Ajuda mais aí o nosso ouvinte da Nova Brasil Brasília, Kelly, a se preparar para essa mudança toda. A gente tem uma audiência enorme de empresários, enfim, de gente que é líder da empresa e que precisa agora se adaptar com essa NR01. Bom, as pessoas estão procurando muitas informações a respeito de como fazer essa adaptação. Essa adaptação, mais uma vez, ela leva em consideração o colaborador, então é necessário ouvir. Além de fazer esse mapeamento, é necessário fazer a integração com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É um documento em que essas informações vão ser formalizadas para, quando chegar a fiscalização, você ter tudo registrado, né? Do que foi feito, quais são os riscos e o que você está fazendo para minimizar esses riscos. Uma questão que eu tenho acompanhado muito é que tem vários riscos ocupacionais que são decorrentes da atividade. Por exemplo, telemarketing. Sempre que a gente fala de uma atividade que envolve relacionamento com o público, atendimento direto, tem aí um estresse que é inerente à profissão.
como é que as empresas vão fazer para se preparar em relação a isso, como diminuir os riscos. Essa tem sido a principal dúvida. O Ministério do Trabalho ficou de publicar uma cartilha ainda falando sobre como vai ser feita essa fiscalização e definindo algumas ações que as empresas vão precisar fazer, mas isso ainda não ocorreu. A gente espera que nos próximos dias isso aconteça, tá? Kelly, queria a sua avaliação no sentido de que a gente tem, então, essa norma, as empresas terão, nesse momento, um período em caráter educativo para que se adaptem, mas depois elas terão de seguir essas normas. A gente está num momento em que é preciso ainda que haja normas e regramentos ali colocados e passíveis de punição, caso não sejam seguidos, para que as empresas tenham esse olhar mais sensível para essas questões que a gente sabe que, de fato, geram muitos afastamentos, ansiedade, depressão, pânico, ou a gente tem, para além dessas normas, já um olhar um pouco mais treinado e sensível por parte dos gestores, dos empresários, e tudo isso acaba apenas se juntando a essa norma que agora é reforçada. Eu adoraria falar que já existe um olhar sensível por parte das empresas em relação ao cuidado com a saúde mental, mas essa não é a realidade do país, não é a realidade aqui no Distrito Federal. Infelizmente, a gente precisa, sim, de normas que vão regulamentar esse cuidado e essa atenção. Existem já várias empresas que estão se sensibilizando e essa sensibilização começou não porque eles acreditavam que realmente era importante, mas porque eles perceberam que estava trazendo um impacto financeiro muito grande para as organizações. Então, os afastamentos estavam com nível elevado, as pessoas estavam diminuindo o nível de produtividade e eles começaram a perceber que, se não investissem em qualidade de vida e saúde mental dentro do trabalho, eles não conseguiriam alcançar os resultados. Essa norma vem agora para reforçar essa necessidade e deixar claro que, independentemente do que você, enquanto empresário, acredita, você vai ter que cuidar, sim, da saúde mental dos seus trabalhadores. Kelly, então você está praticamente dizendo que muitos não foram pelo amor, mas foram pela dor, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente torce muito para que você, nosso ouvinte da Nova Brasil Brasília, que hoje está tendo a oportunidade de ouvir aqui o Empreende Brasília, se antecipe aos problemas na sua empresa. Saúde mental não é mais mimimi, nunca foi. Nunca foi. Mas não é mais frescura, não né? Cabe essa interpretação. Essas interpretações que a gente ouvia durante tanto tempo, isso é coisa de um ou de outro. Não, estamos todos tomados agora por essa nova dinâmica de vida da sociedade. Precisamos todos nos preocupar com a questão da saúde mental e infelizmente é isso, né, Kelly? Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Exatamente. Que bom que aconteceu essa mudança, porque despertou essa necessidade de discutir sobre os riscos psicossociais existentes dentro do ambiente de trabalho. Assim, não tem para onde fugir, as pessoas precisam realmente estudar sobre isso, implementar boas práticas dentro das empresas. E vai ter um evento daqui a pouco, falando muito sobre a NR1, a inteligência artificial também no uso nos processos seletivos, e vai ter a participação de uma pessoa que vai coordenar todo esse processo de fiscalização. Então, se os ouvintes quiserem participar, ainda dá tempo, vai ser na LBV, no Parlamundi. Muito bem. Essa foi Maurikelly Telles, da Rev Gestão de Pessoas, que volta e meia também está conosco aqui, alternando com a Caroline Borges, nos trazendo mais informações sobre esse universo do trabalho, das empresas, sempre muito valiosas as discussões que a gente tem por aqui. Kelly, obrigada por hoje, boa quinta-feira para você e até a próxima. Muito obrigada, até mais.